Olá, hoje nós vamos gravar o primeiro episódio do videocast do Urocentro. O Urocentro é uma clínica de urologia em Brasília que existe há mais de 40 anos e nós vamos trazer aqui um conteúdo informativo para tirar todas as suas dúvidas. Então, hoje estou eu, João Ricardo, e o Dr. Carlos. Primeiro nós vamos nos apresentar. Eu sou o João Ricardo, médico, urologista, tenho mais de 20 anos de formação e a minha especialidade é especialmente urologia oncológica e cirurgia robótica. Dr. Carlos? Muito obrigado. Eu sou o Dr. Carlos Bioggioni, sou médico urologista também, tenho 18 anos aí já de estrada, atuo no Urocentro junto com meu colega João Ricardo, grande amigo, e estamos aí para trazer informações importantes, diretas e muito interessantes na área da urologia. Bom, o esquema hoje vai ser um bate-papo. Eu queria começar perguntando para o Dr. Carlos, você é urologista, o que faz um urologista? O urologista é um médico que se especializa no tratamento das doenças do sistema urinário, tanto das mulheres quanto dos homens, e também do sistema reprodutor masculino. Então é um médico aí que cuida de homens, mulheres, crianças, idosos, né? Principalmente focado no sistema então reprodutor masculino e urinário de todos. Essa é uma grande dúvida que a gente ouve no consultório, se o urologista também atende mulher. Na verdade, sim, o urologista não é o médico do homem como o ginecologista é da mulher. O urologista também trata problemas femininos como cálculo renal, como infecções urinárias, incontinência urinária e também tumores urológicos nas mulheres. Eu queria começar te perguntando, porque muitos homens procuram o urologista preocupados com a próstata, né? Então eu queria saber o que é a próstata. Explica para o nosso público o que é a próstata e qual é a função dela. Muito boa pergunta. A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, né? É um órgão, pequenino órgão, tem aproximadamente 20 gramas, ou seja, ele tem o tamanho de uma noz e fica dentro da pelve do homem. É um órgão do sistema reprodutor do homem, né? Mas tem muita influência pela sua localização na parte urinária também. A próstata produz o líquido seminal, uma parte do líquido seminal, cuja função principal é nutrir os espermatozoides e carregá-los durante o trajeto até o óvulo feminino. Então isso é a próstata. E por que a próstata ela preocupa tanto os homens? O que acontece com a próstata nos homens, especialmente com o envelhecimento masculino, que causa tanta preocupação? Bom, a próstata ela causa preocupações, em primeiro lugar, por causa de um grande tabu entre os homens, que é o exame de próstata, né? Então, esse exame que, para nós urologistas que conhecemos e o fazemos diariamente, é um exame que causa um certo temor nos homens, por ser um exame um pouco desconfortável. Então, isso é um dos motivos da preocupação com a próstata. Os outros motivos é que a próstata é foco de várias doenças aí que alteram muito a qualidade de vida do homem. A principal dessas doenças é o aumento da próstata, que nós chamamos de hiperplasia prostática. Essa doença é uma doença muito comum, é uma doença benigna e é uma das que mais dá sintoma no dia a dia, no cotidiano do homem. E a incidência dessa doença é muito alta, é uma doença que acontece em quase, mais ou menos metade dos homens aí após os 50 anos. Então ela está muito presente na vida, no dia a dia dos homens, né? E a próstata também tem duas outras doenças principais, que é a inflamação da próstata, ou seja, a prostatite, e a mais temida de todas, né? Talvez seja o outro motivo aí do temor dos homens com a próstata, que é o câncer de próstata. Uma doença muito incidente, né? É um dos tumores mais frequentes aí no homem, né? Então são essas três principais doenças e esses os motivos aí das preocupações com a próstata. Como foi bem explicado pelo Dr. Carlos, a próstata então pode ter esses três problemas. A prostatite geralmente é uma inflamação ou infecção na próstata que acontece mais no adulto jovem. A hiperplasia prostática benigna é quase que uma condição comum após os 40 anos. Todos os homens vão apresentar algum grau de crescimento prostático. Alguns terão sintomas. Por quê? Porque a primeira porção da uretra, quando sai da bexiga, ela passa no meio da próstata. E esse crescimento prostático ele pode causar um estreitamento na uretra e causar uma dificuldade miccional. Então, esses sintomas são muito frequentes no sexo masculino. E como o Dr. Carlos disse, o câncer de próstata é uma condição que está associada ao envelhecimento masculino e que tem uma grande prevalência entre os homens. Dr. Carlos,
Muitos homens fazem alguns exames, como ultrassonografia, e chegam no consultório com o exame mostrando a próstata aumentada. E isso é um motivo de muita preocupação. Essa próstata aumentada por si só é alguma preocupação para o homem? Isso é verdade, João. É muito comum no consultório a gente atender os pacientes que chegam com um exame mostrando próstatas de 40, 50, 60 gramas e com uma preocupação muito grande com esse resultado, com esse tamanho da próstata, né? Mas na maioria, grande maioria das vezes, esse aumento da próstata não está ligado a um caso grave, a uma doença muito grave, né? O aumento da próstata, como já dissemos, ele é muito comum. Então, em mais de 50% dos homens que a gente atende comumente no consultório, que são homens de 50, 60 anos, a gente vai encontrar um certo aumento de próstata. Agora, é muito importante que se faça a avaliação de todos os outros parâmetros, que seja examinado o paciente, que seja visto os exames laboratoriais, para que seja constatado se há alguma outra doença. Tá? Porque às vezes o aumento de próstata ele é só aquela primeira doença que eu comentei, a hiperplasia prostática, que na maioria das vezes não dá sintoma, não é grave e tem tratamento, tem vários tipos de tratamento que a gente pode falar um pouquinho depois. Uma outra coisa interessante é que muitos homens com envelhecimento começam a apresentar uma certa dificuldade miccional ou mesmo uma frequência exagerada para ir ao banheiro, começam a acordar mais à noite para urinar. Isso é a próstata? Isso tem alguma outra causa? Por que os homens mais velhos começam a apresentar essas alterações? Então, essas alterações da micção, elas têm várias causas, né? Em relação à próstata, particularmente, elas acontecem pela presença, pelo local, a localização da próstata. Isso é muito importante para a gente entender. A próstata, como dissemos, é um órgão muito pequenino que fica dentro da bacia, mas ela está num local muito importante. Ela é vizinha da bexiga e ela envolve a uretra masculina, que é um canal por onde passa a urina. Então, todos esses problemas que a gente citou, de uma forma ou outra, além de acometer a próstata, eles podem acometer essas estruturas vizinhas. Então, o aumento da próstata ele pode reduzir um pouquinho o diâmetro desse caninho, desse tubo, que é a uretra. E aí causar todos esses sintomas que são muito comuns, né? As dificuldades urinárias. E é sabido de todo mundo que todo homem, a partir de uma certa idade, precisa fazer uma avaliação urológica e existe até um mês destinado a isso, que é o Novembro Azul. Eu gostaria de saber qual que é a data, quando que o homem deve começar a procurar o médico para avaliação prostática e como essa avaliação é feita. Bom, as diretrizes mais atuais nos recomendam que todos os homens devem começar o acompanhamento pelo menos aos 50 anos de idade. E em alguns casos, quando há alguns fatores de risco, esse segmento ele deve ser antecipado em 5 anos. Então, aos 45 anos, para os homens que têm algum antecedente na família de caso de câncer de próstata, pacientes que estão com alguns sintomas, esses sintomas urinários, a gente já anteciparia a investigação, é interessante fazer isso. E a primeira coisa é a consulta com o urologista. O urologista é um médico que está apto a conhecer os mínimos nuances aí dos exames e dos sintomas, né, relacionados a essas doenças. Então, a recomendação, a primeira, é a consulta, onde será feita uma história clínica, né? A gente vai pesquisar os sintomas, ver os sinais, muitas vezes já fazer o exame da próstata e solicitar alguns exames mais simples, cujo exame principal é o PSA. Então, essa seria a avaliação inicial para a próstata. Explica para os nossos espectadores o que é o PSA e por que ele é importante. O PSA é um exame de sangue, né? Ele é feito através de uma coleta de sangue, é chamado antígeno prostático específico. Esse antígeno prostático ele é uma proteína que é produzida nas células da próstata. Então, esse exame é importante porque ele é um sinal para quase todos os problemas da próstata, né? Se a próstata tem um aumento, uma inflamação, um tumor, qualquer tipo de problema, a tendência é que essa proteína seja secretada no sangue em maior quantidade. Então, isso pode ser dosado através do exame, né? Então, ele é muito importante para reconhecer que pode ter algo errado com a próstata. Então, ele é como se fosse o início. É como se fosse uma fumaça que nos indicasse a possibilidade de um fogo, né? Então, é o primeiro exame, o mais fácil, um dos primeiros que a gente faz. Uma outra coisa importante é o exame do toque retal. Isso é muito conhecido, é motivo de piadas, de brincadeira entre amigos.
E antigamente tinha um grande tabu, muita gente recusava, inclusive, fazer o toque retal. Hoje a gente não percebe isso tanto no consultório. Os homens estão mais conscientes e permitem mais que sejam examinados. Mas muitos perguntam o seguinte: numa época dessa, com tanta tecnologia, por que fazer um toque retal? Por que não substituir esse toque por alguma outra coisa? Toque retal é importante? Sim, muito importante. Inclusive, alguns pacientes nem chegavam até o consultório por causa do famoso exame de toque, né, João? Mas é um exame extremamente importante. Ele faz parte do exame físico normal, né, na urologia. É um exame importante porque a gente consegue ter acesso com o dedo na hora do toque à principal área onde aparece o câncer de próstata, né? Que é a área periférica da próstata que está em contato com o reto. Então, através do toque, a gente consegue, em primeiro lugar, saber mais ou menos como está o tamanho da próstata. Se é provável que o paciente tenha a hiperplasia, que é uma outra doença muito comum que a gente já comentou, e sentir a consistência da próstata, ver se há alguma área alterada, se há um nódulo prostático, uma área mais enrijecida. Então, com isso, a gente pode suspeitar que haja alguma outra doença na próstata. E, a partir daí, começar as outras investigações, né? Mas é um exame, assim, ele é um exame temido, né? E é motivo de todas essas piadas, mas é um exame muito simples, é um exame indolor, que dura menos de 10 segundos. Aí traz muita informação para o urologista experiente, né? Bom, então ficou claro que a análise inicial deve ser feita por volta de 45 a 50 anos e sempre o urologista pede o PSA, faz o exame do toque retal e também é importante fazer um exame de imagem, como uma ultrassonografia, para saber não só como está a próstata, o tamanho da próstata, mas para avaliar a bexiga, rim e outros órgãos abdominais. Eu queria falar um pouquinho da hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna, que a gente chama de HPB, é uma condição muito frequente no sexo masculino. Ela começa especialmente depois dos 40 anos, e a incidência aumenta com a idade e pode causar alguns sintomas, como já foi dito, de alteração do jato urinário e de dificuldade miccional. Como que você percebe os homens que chegam no consultório com essa dificuldade? Como você conduz uma pessoa de mais de 50 anos, por exemplo, que chega com alguma dificuldade miccional? Que exames você solicita? Quais são os aconselhamentos que você faz? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre tranquiliza as pessoas, né, que na grande maioria das vezes esses sintomas não estão ligados ao câncer, né, e que na maioria das vezes eles estão ligados à hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática, ela é uma doença, é um tumor benigno da próstata, né, e a condução no consultório depende muito de cada paciente, ela é muito individualizada. Então, quando há os sintomas clínicos, as dificuldades urinárias, o jato diminuído, a urina noturna, a gente sempre tenta nos exames saber qual o grau de aumento da próstata, saber se o paciente está tendo uma micção incompleta. A gente tenta avaliar o PSA do paciente, se há a possibilidade de, além da hiperplasia, existir alguma outra doença concomitante, né? Mas os principais exames é o exame do PSA, que a gente já comentou, a ultrassonografia ou ecografia da próstata, é um exame muito importante, porque a gente consegue medir com uma certa precisão o volume da próstata e avaliar se está tendo resíduo de urina. A gente faz um teste que pede para o paciente urinar e mede o quanto sobrou de urina depois da micção. Isso é um dado muito importante para o urologista, que indica se a doença ela está entrando numa fase um pouquinho mais moderada de descompensação da bexiga, de micção, né? Então, o ultrassom é um exame muito importante e, por vezes, a gente solicita um outro exame chamado urofluxometria, que é um exame que avalia o fluxo urinário. O paciente é um exame simples, indolor, que o paciente urina num aparelho que consegue detectar o fluxo urinário dele, né? Então, são os principais exames que a gente faz. A gente percebe que muitos homens chegam com sintomas urinários bem discretos. E às vezes uma simples adaptação da quantidade de água que usa, não utilizar água muito próximo de dormir, evitar bebida alcoólica à noite. Só essas adaptações muitas vezes já faz a qualidade de vida melhorar. Mas tem pacientes, tem homens que mesmo fazendo toda essa alteração comportamental ainda apresenta sintomas importantes na questão miccional. Quando que você pensa em fazer um tratamento
E qual é o primeiro tratamento que você geralmente começa com homem que tem essa hiperplasia prostática? Bom, João, os tratamentos dependem muito dos sintomas que a gente detecta durante a consulta e durante os exames, né? Nos quadros mais iniciais, os quadros mais brandos, essas mudanças, como você comentou aí, da mudança simples, às vezes, do dia a dia, como mudar o horário da água, não beber água muito próximo ao período noturno, uma micção um pouco mais programada, às vezes já resolve a situação, né? Os casos um pouquinho mais moderados, geralmente a primeira escolha de tratamento são com medicamentos. Existem vários medicamentos aí que a gente pode usar. A grande maioria deles tem praticamente duas funções, ou tentar diminuir um pouquinho o volume da próstata, né, para aliviar esses sintomas, ou então relaxar um pouquinho a musculatura da próstata, para que ela não comprima tanto a uretra. Então, basicamente, esses dois caminhos em termos de medicação, né? E alguns pacientes que já estão com uma doença um pouquinho mais avançada, que a gente consegue notar algumas alterações nos exames, ou tem alguns sintomas muito mais importantes, muito mais graves, a gente já começa a pensar nos tratamentos cirúrgicos, né? Os pacientes com hiperplasia de próstata, se não tratados e se deixarem a doença evoluir, eles podem ter uma dificuldade muito grande para urinar, inclusive necessitarem até de sondagem vesical, né? Existem pacientes que chegam num ponto em que a doença se descompensa e que não conseguem mais urinar, e tem uma retenção da urina, né? Uma retenção urinária. Então, esses pacientes mais graves, a tendência é que a gente já comece a pensar em algum procedimento cirúrgico, né? Para resolver o problema. Mas a grande maioria aí acaba se dando bem ou melhor com as mudanças de estilo de vida e com os tratamentos medicamentosos. E muitos pensam que para fazer uma cirurgia prostática, para a hiperplasia prostática benigna, é só quando a próstata está muito grande. Então eu queria desmistificar um pouco isso. Como é essa cirurgia? Quais são os procedimentos mais comuns que a gente utiliza para tratar a hiperplasia prostática benigna cirurgicamente? Quando que é indicado? Como é que é? Dá uma visão geral sobre isso. É muito ampla essa parte de tratamento, a gente pode ir comentando. Uma coisa muito importante é não existe uma associação direta entre o volume da próstata e os sintomas ou a necessidade de cirurgia, né? É muito comum no consultório a gente encontrar pacientes com próstatas muito grandes e que estão relativamente bem, urinando bem, né? E por outras vezes acontece o contrário também, pacientes que não têm a próstata tão aumentada, mas que estão muito sintomáticos. Então, uma coisa importante também é a gente nunca se guiar só pelo tamanho ali que aparece no exame, né? O volume prostático. A gente leva em conta um monte de outras coisas para tomar essa decisão. Mas dentre os tratamentos cirúrgicos, a gente acaba dividindo os tratamentos basicamente em tratamentos endoscópicos ou nas cirurgias, né, pela via abdominal. Existem vários tipos de tratamentos endoscópicos, eles cada vez mais estão se modernizando aí, né? Hoje em dia está muito comum a gente conhecer vários tratamentos que na nossa época de formação aí não existiam. Então essa é uma área que a tecnologia tem ajudado muito, né? Tanto para melhorar os resultados quanto para diminuir os efeitos colaterais, vamos dizer assim, as complicações, né? Mas basicamente tratamentos endoscópicos e tratamentos feitos através da via abdominal. Antigamente fazíamos com muita frequência a cirurgia de raspagem, que o pessoal fala, né, que é a ressecção transuretral da próstata, ou a cirurgia aberta. Mas com o tempo os tratamentos foram melhorando e a gente pode dissecar melhor cada um deles aí depois, né? Hoje eu acho que muita gente já sabe que o tratamento ideal para câncer de próstata é o chamado enucleação da próstata a laser, que muita gente conhece como ROLAP. Que consiste essa cirurgia? Esse tratamento do ROLAP é um tratamento para hiperplasia, né, para doença benigna, e a enucleação consiste na remoção da parte central da próstata, que é aquela parte da próstata que está em íntimo contato com a uretra, que é aquela área que fica comprimindo e fechando o diâmetro da uretra. É a parte que causa maior dificuldade para urinar. Então, é uma cirurgia endoscópica, ou seja, o aparelho que é usado para se fazer a cirurgia, ele é passado pela uretra, não é feito nenhum corte externo, né? E através desse aparelho, com uma microcâmera, a gente vai até a região da próstata e vai como se descolando a parte interna da próstata da cápsula dela e retira toda essa parte interna em bloco. Então, a próstata, no final da cirurgia,
ela é como se ficasse oca, ela fica vazia. Então aí, depois da cirurgia, não há mais uma obstrução para a passagem da urina. E essa próstata que é removida, ela é colocada dentro da bexiga na hora da cirurgia, e depois com outro pequeno aparelho a gente consegue, como se moesse, como se triturasse a próstata, né? E aspirasse os fragmentos. Então a cirurgia consiste na retirada da parte central da próstata. E muitos homens têm medo dessa cirurgia, achando que pode ficar impotente, incontinente. O que você tem a falar sobre isso? Quais as consequências dessa cirurgia, as vantagens dela e as consequências que pode ter para o homem que é submetido ao roll-up? Bom, essa cirurgia, quando ela é indicada, a grande vantagem dela é proporcionar o retorno à micção normal. Então, ela é indicada para aqueles homens que estão com muita dificuldade para urinar, né? Então, o principal benefício dela é o homem, após a cirurgia, conseguir voltar a urinar normalmente. As consequências, esse maior medo de impotência e incontinência, essas duas complicações, elas são muito raras nesse procedimento, né? Se fôssemos estimar, menos de 1% dos homens que se submetem a esse tipo de cirurgia vão ter problemas com incontinência e impotência. Então, quanto a isso, não é uma preocupação muito grande para a gente. É uma ocorrência possível, mas muito rara nesse tipo de cirurgia. A outra consequência é que com a retirada da próstata, que produz uma parte do sêmen, ocorre uma situação que se chama ejaculação retrógrada, ou seja, é a perda da capacidade de expelir o sêmen durante o ato sexual, né? Então, isso é uma consequência muito comum, mas que não interfere na vida sexual do homem. Ele continua tendo prazer na relação, que é o orgasmo, mas sem a eliminação do sêmen. Então, isso teria algum prejuízo para quem ainda tem a vontade, o desejo de ter filhos, né? Nesse caso, tem que ser feita uma programação toda especial aí para que isso ainda seja possível depois da cirurgia. Além da hiperplasia prostática benigna, o Urocenter é uma grande referência em Brasília no tratamento do câncer de próstata. E por que o câncer de próstata é importante? Porque é uma doença muito frequente no sexo masculino. O câncer de próstata corresponde a cerca de 30% de todos os tumores no sexo masculino. É um tumor que ocorre com a idade. É raro você ver um paciente jovem, abaixo dos 45 anos, tendo um câncer de próstata. E conforme a idade vai passando, a incidência aumenta. Então, muitos homens nos procuram para avaliar a próstata, para saber exatamente isso, se há uma possibilidade de ter um tumor ou não. Como é que você faz essa avaliação inicial? Primeiro, quais são os sintomas iniciais do câncer de próstata? Quando você desconfia disso? Bom, isso é uma pergunta muito importante, né? O câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele é uma doença que é assintomática, ou seja, a pessoa não sente nada. Ela pode estar com câncer ali começando na próstata, pelo tamanho do câncer no início, alguns milímetros, ele não ocasiona, não dá nenhum sintoma, né? Então, isso é muito importante para a gente reforçar toda aquela orientação que a gente dá dos exames periódicos, né? Então, esse exame anual que se recomenda após essas idades que falamos, é exatamente por isso. Não se pode esperar ter algum sintoma para procurar o câncer de próstata. Quando o câncer de próstata ele ocasiona algum sintoma, geralmente é uma doença um pouquinho mais avançada. E nesses casos, o tratamento é bem mais difícil, né? Então, a gente sempre orienta para procurar o urologista para fazer o exame periódico, mesmo que sem sintomas, e principalmente sem sintomas, né? Isso seria o mais adequado. E a investigação é muito semelhante a todas as investigações das doenças urológicas. Começam com o exame físico, o histórico, o clínico, né? E aqueles exames iniciais do PSA e, por vezes, o ultrassom, que é muito comum também os outros sintomas associados, né? Da hiperplasia e tudo. Então, o recado que a gente tem que deixar é que o câncer de próstata, ele não causa sintoma no início. E tem outro detalhe. Apesar de ser um tumor, que um dos fatores de risco principal é a história familiar, é o fator genético, a maioria dos homens que tem câncer de próstata não tem nenhum caso na família. Então, quando descoberto no começo, a maioria dos homens não tem sintoma e não tem caso na família. E o exame é descoberto a partir de uma alteração que é vista nesses exames, seja no PSA ou no toque retal, onde dispara a investigação. O que a gente faz geralmente é quando há uma suspeita pelo PSA ou toque retal, a gente pede uma ressonância magnética da próstata.
Essa ressonância magnética, ela nos diz qual é a probabilidade de ter ou não um tumor. Então ela faz uma classificação que vai de 1 a 5. Quanto maior o número, maior é a probabilidade de ter um tumor. Mas isso não é diagnóstico ainda. A partir da ressonância é que nós vamos realmente avaliar se há ou não um tumor. Como isso é feito? Muito importante dizer também que nessa fase inicial, que a gente sempre preconiza o segmento, o exame periódico e tal, a maioria dos pacientes que descobrem a doença nessa fase, eles têm uma chance de cura muito grande, né? Então a gente pode falar aí com segurança que mais de 90% dos pacientes nessa fase conseguem serem tratados e ficarem curados, né? Então isso é muito importante aí também. Bom, então quando a gente atende um paciente que a gente fez aquela avaliação inicial e tudo, e há alguma suspeita de que possa haver uma doença tumoral, um tumor maligno, um câncer de próstata, o próximo passo na investigação é a gente mapear aquela próstata para ter mais informações para as próximas fases, né? Então, o principal exame que o Dr. João já citou é a ressonância magnética. É um exame que também tem evoluído muito nos últimos anos, tem cada vez mais nos dado informações melhores, e a gente tem conseguido usar essas informações para tomar decisões melhores em relação à suspeita do câncer de próstata. Então, a ressonância, por muitas vezes, nos mostra se há uma área suspeita na próstata, que são as notas que o Dr. João Ricardo comentou, né? Se vale a pena, nesses casos, a gente continuar a investigação para buscar o diagnóstico do câncer, né? Então, é um exame que muitas das vezes pode fazer com que evitemos fazer exames mais invasivos desnecessariamente, então ele tem essa importância também. E a outra importância da ressonância é que quando a gente suspeita do câncer e decide pelo próximo passo, que seria a biópsia, ele nos ajuda a fazer a biópsia de uma forma mais aprimorada. Ele nos guia na hora da realização da biópsia. Então, quando há a alteração do PSA ou do toque, geralmente o próximo exame é esse mapeamento através da ressonância multiparamétrica da próstata. Se a gente continua na dúvida de que há um tumor na próstata, o próximo exame é a biópsia da próstata. A biópsia da próstata é um exame que a gente busca retirar alguns fragmentos da próstata através de uma agulha bem fina para possibilitar o exame histológico, o exame das células da próstata, para ver se existe mesmo um tumor, se esse tumor é maligno, ou se há algum outro problema da próstata, como a prostatite, como a hiperplasia benigna, né? E a biópsia, ela é feita, às vezes, com uma melhoria que também surgiu nos últimos anos, que é a fusão de imagem. A fusão de imagem nada mais é do que uma combinação entre dois exames de imagem, que é a ressonância que a gente já fez para o paciente e o ultrassom, a ecografia, no momento do exame. Então, usando as imagens da ressonância, a gente consegue guiar melhor a biópsia com ultrassom para coletar o material, principalmente na área onde foi achada alguma lesão da próstata, né? Então, esse exame de fusão, ele ajuda a melhorar muito a sensibilidade da biópsia de próstata. E esse é o exame final que costuma dar o diagnóstico da doença, né? Vamos dizer assim, é o último exame na hora do diagnóstico. Então, quando se faz uma biópsia de próstata, o patologista fala para a gente, primeiro, é um tumor ou não é um tumor? E segundo, que grau é esse tumor? É um tumor agressivo ou é um tumor não agressivo? Isso é dado por uma classificação também na histologia, onde o patologista pode fornecer essa informação para a gente. E muitos pacientes procuram o urocentro, porque o urocentro tem bastante especialista em câncer de próstata. Muitos pacientes procuram o urocentro nessa fase para saber, e agora, qual tratamento eu devo fazer, como eu devo prosseguir. Então, toda vez que chega um paciente com um diagnóstico de câncer de próstata, como você faz a avaliação para depois determinar o melhor tratamento? Que exames você faz? Depois que a gente tem o diagnóstico da doença, né, através da biópsia, o próximo passo é o que a gente chama na medicina de estadiamento, né? Então, a gente já determinou que a doença existe, agora o próximo passo é saber qual a extensão da doença para poder programar qual o melhor tratamento. Esse exame de estadiamento, ele pode ser feito de algumas formas diferentes, caso a caso. São exames, na maioria das vezes, o principal exame é um exame chamado cintilografia óssea, e há também o PET-CT, o PET-scan, que é um outro exame importante, que pode ser feito, tem as indicações precisas, né?
Mas o principal objetivo desses exames é a gente saber se a doença ela existe só na próstata ou se é uma doença que já está acometendo outras estruturas, ou estruturas vizinhas, próximas à próstata, ou até mesmo estruturas à distância, né? Então, o primeiro passo é saber isso, qual a extensão da doença. Depois que a gente tem essa informação, aí o próximo passo é planejar o melhor tratamento para aquele paciente, né? E aí existem vários tipos de tratamento. Basicamente, eles se dividem em tratamentos com a intenção de cura, os tratamentos curativos, ou os tratamentos com intenção de controle da doença. Então, geralmente, nas doenças iniciais, aquelas que estão restritas à glândula prostática, os tratamentos são com a intenção de cura. E, geralmente, dois tipos de tratamentos, ou os tratamentos cirúrgicos, ou o tratamento através de radioterapia, né? São as duas principais modalidades de tratamento. Já os pacientes que têm a doença que já ultrapassou a cápsula da próstata, ou às vezes que já acometeu algum órgão à distância, esses pacientes já vão para tratamentos, geralmente com medicamentos, né? Acho que foi bem explicado pelo Dr. Carlos. O que eu costumo falar para o paciente é o seguinte: quando há um diagnóstico de câncer de próstata, a informação essencial para a gente é se esse tumor está localizado na próstata ou se ele tem implantes em outros locais que são metástase. Por quê? Quando o tumor já tem algum ponto de implante, uma metástase, esse tratamento precisa ser sistêmico. Aqui no Urocentro, nós temos muitos especialistas em cirurgia de próstata. E a cirurgia que a gente mais realiza é a cirurgia robótica. Hoje a cirurgia robótica é a cirurgia mais moderna no mundo e é a principal cirurgia realizada para o tratamento de câncer de próstata localizado. Me fala um pouco, Dr. Carlos, por que a cirurgia robótica? Quais são as vantagens dela? Por que ela é a principal cirurgia para tratamento de câncer de próstata hoje? Bom, antes de falar especificamente sobre a cirurgia robótica, a gente precisa entender a finalidade do tratamento cirúrgico. Bom, então, um tratamento cirúrgico para o câncer de próstata consiste na remoção da próstata como um todo, juntamente com as vesículas seminais, né, que são vizinhas à próstata, que armazenam o sêmen, são duas vesículas, e muitas vezes a gente, durante a cirurgia, faz a remoção de alguns linfonodos, alguns gânglios que ficam dentro da pelve masculina, dentro da bacia. Independente se é uma cirurgia aberta, robótica ou laparoscópica, a finalidade dela é fazer esse trabalho, essa remoção dessas estruturas. Bom, a cirurgia robótica é uma cirurgia que veio ajudar muito nesse tipo de tratamento, porque é uma cirurgia que nos permite uma maior precisão na hora da cirurgia. A próstata em si, a sua remoção pelo órgão não causaria tanto impacto para a saúde masculina. Mas o problema é a localização da próstata. A próstata fica numa área muito delicada, que tem uma estrutura muito importante, aliás, duas muito importantes, na frente e atrás, que é o reto e a bexiga, e nas suas laterais, a próstata tem alguns nervos, que são responsáveis por ajudar no controle da urina e principalmente na ereção, né? E além disso ainda tem o canal da urina que passa pelo meio da próstata. Então a consequência da cirurgia de retirada da próstata é mexer com todas essas estruturas que eu citei. Então daí a importância da cirurgia robótica. Como a gente consegue separar a próstata melhor dessas estruturas, ter uma visualização melhor da próstata, tem movimentos mais delicados, a gente acaba conseguindo preservar mais as estruturas que vão ficar no local e a gente consegue também retirar o que precisa com mais precisão, vamos dizer assim, né? E a cirurgia tem uma importância muito grande também na segunda fase do procedimento, que é a reconstrução da uretra. Então, depois que a próstata é retirada, a gente fica com o canal da urina separado. Então, o final da cirurgia consiste em unir de novo esse canal. Essa imagem aprimorada, esses movimentos mais delicados, nos permite fazer uma síntese, uma costura desse canal muito mais precisa. Então, esses resultados são melhores com a cirurgia. A gente tende a ter um resultado melhor em termos de continência, de potência, né? Que é a parte sexual preservada depois da cirurgia, com a técnica robótica. Eu costumo contar a história para o paciente, porque a gente começou a fazer essa cirurgia de próstata há muitos anos. Na época a gente fazia a cirurgia aberta, com um corte na barriga, e eu costumo brincar que a gente não enxergava a próstata. Por quê? A próstata fica lá no fundo da pelve,
embaixo do osso, você não enxergava, você simplesmente palpava e você fazia a cirurgia sem uma nitidez. O que a cirurgia robótica trouxe foi uma maior nitidez. O cirurgião consegue ter uma visão muito ampliada em 3 dimensões e consegue analisar muito próximo do órgão a ser operado. Além disso, conta com umas pinças que são delicadas, estáveis e articuladas, o que permite a gente fazer uma dissecção muito mais delicada. Um grande temor dos homens que vão para a cirurgia de câncer de próstata é a questão da incontinência e da impotência. Como o Dr. Carlos disse, isso pode acontecer por quê? Porque os nervos que inervam o pênis e são responsáveis pela ereção, eles abraçam a próstata. E o esfíncter urinário ele fica muito próximo à próstata. Então a cirurgia robótica ela permitiu com que a gente fizesse uma dissecção de uma maneira muito mais clara, muito mais assertiva e melhora especialmente esses resultados que a gente chama de resultados funcionais. Além da gente tirar o tumor, a gente melhorou essa questão dos resultados funcionais. E antigamente, a gente via mais paciente com sequelas da cirurgia, hoje bem menos, e também a gente via pacientes com internação prolongada, com uso de sonda prolongada, e hoje tudo isso foi melhorado com a cirurgia robótica. Explica para os nossos espectadores como é que é o pós-operatório de uma cirurgia robótica. Quanto tempo o paciente precisa ficar internado? Quanto tempo ele precisa usar a sonda? Quanto tempo demora para ele voltar às suas atividades normais? Bom, esse pós-operatório, com essa evolução das cirurgias, ele foi muito abreviado, né? A internação do paciente com a cirurgia robótica era muito comum o paciente ficar no hospital no mínimo de 3 a 4, 5 dias internados, né? Com as técnicas minimamente invasivas, da qual a robótica é a mais recente, a gente conseguiu, na maioria das vezes, diminuir a internação para 2 dias. Geralmente o paciente ele é operado num dia e com muita frequência recebe alta hospitalar no dia seguinte. O que determina a alta hospitalar do paciente é basicamente a recuperação da sua função principal, de caminhar, se alimentar e ingerir líquidos, né? O paciente, depois da cirurgia robótica, habitualmente não fica mais com dreno abdominal, que era um outro dispositivo que atrasava um pouquinho a alta hospitalar, né? Geralmente o paciente ficava internado até que o dreno fosse retirado. Então, hoje em dia, com a robótica, a gente não costuma mais deixar o dreno. Então, o que determina a alta, geralmente, é o paciente voltar a caminhar, se alimentar e ingerir líquidos. Isso geralmente acontece em 1 dia, 2 dias no máximo. Quando o paciente vai para casa depois de uma cirurgia robótica, a recuperação também é mais rápida, né? Como não há um corte grande no abdômen para cicatrizar, somente os cortes pequenos, o maior dos cortes, aliás, é o corte que a gente usa para remover depois a próstata da cavidade abdominal. Esse corte geralmente tem menos do que 5 centímetros, né? Habitualmente é só o suficiente para passar a próstata. Então, a recuperação é muito mais rápida. Em 10, 14 dias é muito comum os pacientes estarem retornando às suas atividades, de forma gradual, é claro, né? Com atividades mais extenuantes, aí, mais ou menos 1 mês de cirurgia, praticamente já dá para voltar a quase todas as atividades, né? Eu acho que deu para ficar claro que a cirurgia robótica trouxe um benefício enorme, tanto para o médico, no sentido de visualização, de capacidade de realizar o procedimento, como para o paciente, tendo a recuperação mais rápida, um retorno mais rápido às atividades corriqueiras, como trabalho, exercício físico, que muitos gostam de voltar a fazer atividade física rápido. E também ajudou na melhor recuperação das funções de ereção e continência urinária. O tempo de sonda também, né? A gente conseguiu, com a cirurgia nova, abreviar. Antigamente era muito comum os pacientes ficarem 14 dias com a sonda uretral, né? Que é aquela sonda que fica ligada numa bolsinha para coletar a urina. Hoje em dia, com essa cirurgia, com essa anastomose mais delicada e mais bem feita, a gente consegue retirar a sonda de forma mais precoce, né? Geralmente quase na metade desse tempo, aí de 7 a 10 dias mais ou menos, né? Nossa rotina no Urocentro costuma ser assim. Depois da cirurgia, a gente costuma dar alta no outro dia. O paciente volta com mais ou menos 7 dias depois da cirurgia para retirar a sonda. E depois volta com mais 7 dias, ou seja, 14 dias depois da cirurgia para a gente avaliar se está tudo bem. Nesse período, a gente já libera o paciente para quase tudo, exceto esforço físico, atividade física. Mas com 14 dias da cirurgia, a maioria dos pacientes já estão saindo, vão a restaurantes, alguns voltam a trabalhar. E com 30 dias, eu gosto de liberar o paciente para a vida normal, para voltar à atividade física, viajar e fazer tudo o que fazia antes da cirurgia.
E depois disso a gente traça um plano de acompanhamento. Como você faz esse plano de acompanhamento? Nesse primeiro ano pós-cirurgia, é muito importante que esse acompanhamento seja mais próximo, né? Então, o que a gente faz é acompanhar a cada 3 meses o paciente no primeiro ano de pós-cirúrgico, e o exame principal para acompanhamento é o exame de sangue que a gente já fazia antes, que é o exame de PSA. Então, com esse exame, a gente consegue saber se a cirurgia removeu todo o tumor, porque esse exame ele costuma ir para valores quase que indetectáveis, e depois que o exame atinge esses níveis, a gente consegue acompanhar para ver a possibilidade de haver sobrado alguma quantidade de doença ou de uma doença que possa estar retornando. Então, no primeiro ano, basicamente, é a avaliação clínica e o exame de PSA, de forma trimestral. Com o passar do tempo, depois de um ano de cirurgia, se está tudo bem, o exame está controlado, o paciente está bem, a gente vai progressivamente aumentando esse período para 6 meses e depois um ano, até considerar o paciente como curado. Geralmente isso acontece no mínimo após 5 anos, como na maioria dos cânceres. Bom, a gente chegou ao fim do nosso primeiro videocast do Urocentro. Hoje nós quisemos trazer aquilo que o Urocentro mais atua, que são em pacientes homens acima de 50 anos, que tem muita incidência de problemas prostáticos. Então aqui hoje nós falamos muito sobre alteração miccional, a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata, que são situações muito comuns no envelhecimento masculino. Espero que você tenha gostado e tenha aproveitado, e logo traremos outros temas para serem abordados e discutidos aqui com vocês. Obrigado. Obrigado e até logo.